Então nós estamos aqui no capítulo 12, módulo 1 de Física, Gravitação. Então são exercícios resolvidos do módulo 1 de Física, do 1 até o 10º exercício. Então a gente vai falar sobre a lei da gravitação universal, que é uma das maiores contribuições de Newton para o conhecimento humano sobre a natureza. Foi a aplicação das leis fundamentais da mecânica ao estudo do movimento dos astros. A hipótese inicial de que os corpos caem na direção da Terra porque a Terra atrai esses corpos levou Newton a elaborar as leis que regem os movimentos não apenas dos corpos próximos de nós, como também dos planetas e das estrelas mais distantes. Então essa força de atração gravitacional ela se deve à atração entre massas. Então ela é responsável pelo movimento harmonioso que podemos observar nos planetas gravitando em torno do Sol, e nos satélites em torno de seus planetas, como a Lua em torno da Terra. Então nós vamos considerar duas massas, né, M1 e M2, e essas massas estão distantes uma das outras de uma distância R. Né? Então a força de atração, porque as massas se atraem, esse G maiúsculo é a constante universal, né, gravitação universal, essa daqui. Né? Constante da gravitação universal, esse Gzão aqui. O valor dele é 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, quando formos resolver esse tipo de problema, isso aqui vai estar sempre presente, 6,67 vezes 10 a menos 11. Vai mudar a massa, as massas mudam, o R muda, o F muda. Esse G é constante, pelo próprio nome, constante da gravitação universal, o Gzão. Tá? E esse valor vai depender do meio. Se você estiver calculando com as massas dentro d'água, ou no ar, dentro de óleo, ou no vácuo, não importa, o G vai ser sempre o mesmo, ok? Muito bem, então esse exemplo diz o seguinte, vamos calcular a força de atração gravitacional entre um ônibus com massa M0 igual a 5,0 toneladas e um caminhão carregado com massa total MC igual a 10 toneladas, quando seus centros de massa estão separados de 20 metros, tá? Então, a massa do caminhão, 5,0 vezes 10 ao cubo quilograma, por quê? Uma tonelada equivale a 1.000 quilos, né? 1.000 quilogramas. Então, 5 toneladas, 5.000 quilogramas, 10 toneladas, 10.000 quilogramas. Então, elas podem ser expressas de acordo com esse retangulinho aqui. Ó. M0 pode ser escrito assim, 5 vezes 10 ao cubo, porque 10 ao cubo é 1.000. Né? Então, 5 vezes 1.000 dá 5.000, é a mesma coisa. Né? E aqui, ó. 10.000 é 10 à quarta, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 quilogramas, que é 10 à quarta, 10.000, certo? E a distância entre eles é de 20 metros, muito bem. Então aqui nós temos os dois, o caminhão e o ônibus, tá? Então eu estou traçando uma linha tracejada que representa a linha de ação das forças, né? Então nós temos duas forças, essas forças têm a mesma intensidade, de acordo com a terceira lei de Newton, o módulo é o mesmo e elas estão sendo aplicadas nos centros de massa desses corpos aqui. Então, o centro de massa é uma representação matemática onde você considera toda a massa do corpo estando concentrada. Então, nesse caso aqui, de um caminhão, né, a massa dele está concentrada nesse ponto e no caso do ônibus, nesse ponto aqui. Então, essa é uma representação matemática que ajuda a resolver problemas, ok? Beleza. Então, linha de ação. Outra coisa interessante é que elas têm a mesma direção, que é a direção dessa linha tracejada aqui, as duas forças. E elas têm sentidos opostos, porque são forças de atração. O módulo ou a intensidade da força vai ser o mesmo. Ou seja, a força com que o ônibus atrai o caminhão é a mesma força com que o caminhão atrai o ônibus, de acordo com a terceira lei de Newton. Então, aqui nós temos o G, 6,67 vezes 10 a menos 11. Aqui nós temos a massa do ônibus, 5,0 vezes 10 ao cubo, e aqui nós temos a massa do caminhão. Né? E embaixo a distância ao quadrado, 20 ao quadrado, certo? Muito bem. Então, esse valor 33,4 é a multiplicação de 5 vezes 6,67. Então, isso aqui representa que é um valor aproximado, né? Porque tem mais números além do 4 aqui, então foi simplificado para 33, arredondado para 33,4. Aqui nós temos a base 10, ó, esses três termos. Como na multiplicação, mesmo a base, você soma os expoentes, então vai ficar menos 11 mais 3 mais 4, está aqui. E embaixo o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Mesma coisa, 20 é 2 vezes 10.
Então, aqui o que você faz? Nesse tipo de operação, você eleva ao quadrado primeiro, depois eleva ao quadrado segundo, ou seja, 2 ao quadrado, 4, 10 ao quadrado, você deixa 10 ao quadrado mesmo, certo? Então, aqui, ó, de 33,4 dividido por 4 dá aproximadamente 8,3. Menos 11 com mais 3 dá menos 8. Menos 8 com mais 4, menos 4, certo? Por isso que foi menos 4 aqui. Então, depois disso, mesma base, você subtrai os expoentes. Menos 4, menos 2, menos 6. Certo? Então, essa é a resposta. A intensidade da força é aproximadamente 8,3 vezes 10 a menos 6 newton. Certo? Então, você pode expressar dessa forma aqui. Ó. É só andar com a vírgula 6 casas para a esquerda. Ó, a vírgula está aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, é uma força muito pequena. E pelo fato de ser muito pequena, ela é imperceptível. Então, da mesma forma que um caminhão atrai um ônibus, nosso corpo é atraído por qualquer outro corpo que tenha massa. Né? Só que essas forças são desprezíveis. Muito bem. Exemplo 1. Como conhecemos a constante de gravitação? 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cubo, segundo ao quadrado, quilograma. A aceleração da gravidade na superfície terrestre é G igual a 9,81 metro por segundo ao quadrado. E supondo que a Terra é uma esfera de 6.370 km de raio, vamos calcular sua massa aproximadamente. Então aqui eu tenho um raio, né? Ele está aqui em quilômetro, nós passamos para metro, sistema internacional. Né? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, ou seja, 10 ao cubo. 10 ao cubo mais 10 ao cubo dá 10 a sexta aqui. Então por isso que ficou 10 a sexta metro, porque 1 quilômetro é o mesmo que 10 ao cubo metro. Então 10 ao cubo vezes 10 ao cubo dá 10 a sexta, certo? Beleza? Muito bem. Então a distância entre... quer dizer, o raio da Terra, melhor dizendo, tem esse valor aqui. Bom, olha só, o peso... Ele é uma força, então no lugar do F eu coloco P. Então ficou P igual a G, massa maior vezes massa menor, R ao quadrado. E ele pode ser expresso também assim, ó, P é igual a M vezes Gzinho. Então, esse termo aqui da gravidade, ele pode ser expresso de outras formas, como essa aqui, por exemplo. G igual a constante gravitacional, massa sobre R ao quadrado. Essa aqui é a massa da Terra. Esse aqui é o raio da Terra, esse aqui é a constante gravitacional. Tá? O P é M vezes G. Tá? Então o objetivo de escrever foi igualar esses dois termos aqui para obter o valor da constante da aceleração da gravidade. Tá? Muito bem. Então, porque o G nós já sabemos que é 9,81. O G maiúsculo é a constante da gravitação universal, está aqui. E o raio também, então a gente pode calcular a massa da Terra, só substituir. Tá? Então aqui a massa está aqui no numerador, o denominador passa multiplicando a gravidade, está aqui. E o G que está multiplicando passa dividindo. Então substituindo, né, ó, aceleração da gravidade, 9,81, raio da Terra, 6,37 vezes 10 a sexta, tem que levar ao quadrado. E aqui embaixo a constante de gravitação universal, 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? Bom, aí fica 6,37 ao quadrado é 40,57. Vou repetir aqui, né? O 10 a menos 11, ele subiu, está aqui em cima, 10 a mais 11. E quando esse termo sobe, você troca o sinal do expoente. Tá? Beleza. Então, aí ficou 12 mais 11, 23. Né? Agora, multiplicando, 9,81 vezes 40,57 dividido por 6,67, deu 5,97 vezes 10 a 24 kg. Então, essa daqui é a massa da Terra. 5,97 vezes 10 a 24 kg. É um valor muito alto. Tá aqui. Exemplo 2. Determine o valor da aceleração da gravidade terrestre em um ponto a uma altitude h igual a 10.000 km. Dados: o raio da Terra é igual a 6,37 vezes 10 a sexta metros. O G, que é a constante de gravitação universal, está aqui. E considerando a massa da Terra, 6,0 vezes 10 a 24 kg. O que acontece? Né? Essa aqui é a altitude, 10.000 km. Né? 1 km é 10 ao cubo metro.
Então você pode escrever dessa forma aqui, ó, 10 a 7 metros. Vai facilitar as contas. A distância do ponto do centro da Terra até esse ponto, a uma altitude de 10 mil quilômetros, vai ser o raio da Terra mais a altitude, né? Então você está obtendo uma informação que vai desde o centro da Terra até o ponto que nós estamos interessados, tá? Então aqui, ó, somando esses dois termos, deu 1,6 vezes 10 a sétima metros, tá? Porque tem que somar o raio da Terra com a altitude, porque a altitude é medida a partir da superfície terrestre. O raio vem lá do centro. Então, digamos assim, a altitude é medida a partir da superfície da esfera, né? Então, a distância que vai do centro até o ponto é o raio da Terra mais a altitude. Tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o cálculo do peso, né? Esse aqui é o cálculo da aceleração da gravidade. Então, vamos calcular o G. Ó. Vou usar essa formulinha aqui. Ó. Esse aqui é a constante gravitacional, né? Tal. Esse aqui é a massa da Terra, esse aqui é o raio. Então, fazendo essa continha aqui, eleva ao quadrado, vai dar isso aqui. Agora, menos 11 com mais 24, está aqui. Bom, 40 dividido por 2,56 deu 15,6. Aqui você tem menos 11 mais 24. Aí esse cara sobe e fica negativo. Aí, fazendo essa conta, a gente vai obter que a aceleração vai ser 15,6 vezes 10 a menos 1 metro por segundo ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 1,56, né, metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a 10 mil quilômetros, a aceleração da gravidade alcança o valor de 1,56 metros por segundo ao quadrado. E na superfície terrestre, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui. Então, é bem baixa. Então, à medida que nos afastamos do planeta, a aceleração gravitacional vai diminuindo. Bom, vamos lá. Exercício, né? Dois corpos A e B de dimensões desprezíveis têm massas tais que MA é igual a 2 vezes MB. Eles foram levados para o espaço, longe da influência de qualquer outro corpo e colocados a uma certa distância um do outro, estando ambos inicialmente em repouso. As acelerações de A e de B em qualquer instante antes da colisão são tais que... Então eu tenho que responder aqui, múltipla escolha, se é letra A, B, C, D ou E. O que acontece? Segundo a lei de Newton, F igual a m vezes A, força igual a massa vezes aceleração. Só o que acontece? As forças entre os corpos são iguais, né? O corpo A atrai o B da mesma forma o B atrai o A. Então a força que o A exerce em B é a mesma que B exerce em A, eles são iguais. Então eu vou escrever o seguinte, aqui ó, a força que atua sobre A vai ser MA, massa de A vezes aceleração de A, e aqui massa de B vezes aceleração de B. Então esse formato aqui tem a ver com essa lei. Como eles são iguais, substituindo o MA, que o MA é 2MB, tá aqui. Aí eu vou e simplifico, corto o MB aqui, aí eu obtenho 2A é igual a AB, né? Então a resposta eu dividindo aqui, passando para baixo, né, vai ficar AB sobre 2. Resposta a letra C. A aceleração de A é igual a aceleração de B dividido por 2. Né? Então vocês podem observar que a massa de A é 2 vezes maior. Então a sua aceleração será 2 vezes menor. 2. Tendo em vista a questão anterior, os dois corpos vão se aproximar um do outro com movimentos que em relação a um referencial inercial podem ser considerados. Então referencial inercial é aquele onde são válidas as leis de Newton, certo? Referencial inercial, né, onde são válidas as leis de Newton. Então aqui no caso, só pode ser a letra B, né? Porque retilíneo uniforme não, porque existe uma aceleração. Retilíneo retardado não, porque os corpos estão acelerando, não desacelerando. E curvilíneo não é, porque a trajetória é retilínea. Então a letra B. 3. Considere a massa da Terra 81 vezes maior do que a da Lua. E, chamando de D a distância entre o centro da Terra e o centro da Lua, calcule a que distância do centro da Terra um corpo situado entre a Terra e a Lua seria igualmente atraído pelos dois corpos. Tá? Então, D é a distância que vai do centro da esfera terrestre até o centro da esfera lunar. Tá? Outra questão... Beleza, então vamos colocar esse corpo. Então, as forças que atuam sobre esse corpo
né, a força com que a Terra atrai esse corpo tem que ser igual à força com que a Lua atrai esse corpo. Tá? Então aqui eu tenho a Terra, está fora de escala isso aqui, né? Aqui está a Lua, centro da Lua, centro da Terra. Aqui é o raio da Terra, raio da Lua. Tá? Então vai ficar assim, ó, essa aqui é a distância da Terra até o objeto, até o corpo, né? Até o corpo. Então RT é a distância que vai do centro da Terra até o corpo. E RL é a distância que vai do centro da Lua até o corpo. Tá? Então é uma posição qualquer. Ok. Então eu vou escrever. Essa aqui é a força com que a Terra atrai o corpo. Tá vendo? Massa da Terra, massa do corpo. Distância da Terra até o corpo. E essa aqui é a força com que a Lua atrai o corpo. Massa da Lua, massa do corpo. Massa da Lua está aqui, massa do corpo. RL é a distância entre o corpo e a Lua. Aí vai acontecer o seguinte, vou substituir a massa. Ela é 81 vezes maior do que a massa da Lua, ou seja, 81 ml. Beleza, então o que eu faço? Eu simplifico o ml daqui com o ml daqui e o m também. E o g da mesma forma. Então os iguais são cancelados. Então só vai ficar 81 sobre RT ao quadrado é igual a 1 sobre RL ao quadrado. Tá? Então eu vou passar o RT para cá. Vou trocar de lugar com 1 aqui. Eu vou botar ele aqui em cima. Então eu posso escrever dessa forma aqui. Então vai ficar RT sobre RL é igual a raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Então a distância do centro da Terra até o corpo é 9 vezes maior do que a distância do corpo até a Lua. Né? Mas é o seguinte, ele quer obter o valor da distância RT em função dessa letra aqui, da letra D. Então a gente pode ver aqui que se eu somar a distância do corpo até o centro da Terra, mais a distância do corpo até o centro da Lua, tem que dar a distância total, que é esse D maiúsculo aqui. Então eu vou substituir, no lugar do RT, eu vou colocar 9RL, tá aqui. 9RL mais RL, aqui vai dar 10RL, que vai passar dividindo. Então a distância da Lua até o corpo é 0,1 da distância entre os centros das esferas. Ou seja, 10% da distância entre os centros. Mas só que ele não quer o RL, ele quer o RT. Né? Ele quer a distância, calcule a distância do centro da Terra. Aí eu faço uma continha. Né? RT mais RL igual a D. No lugar do RL, eu vou colocar 0,1D. Passando para o outro lado, então RT é igual a 0,9D. Né? Então a distância do centro vai ser 90% da distância entre essas duas esferas. Vai ser aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto onde as forças são iguais em intensidade. Né? Essa distância aqui é o RT. 4. Um satélite artificial cuja altura de sua órbita, contada a partir do nível do mar, fosse igual ao raio da Terra, estaria sujeito a uma aceleração centrípeta de módulo igual a. Então você tem uma altitude que é igual ao raio da Terra, RT. Então isso aqui é a fórmula, né, da aceleração da gravidade. Aqui é o que eu quero calcular, o G'. Tá? Isso aqui está associado ao raio da Terra. Aqui está associado a 2 vezes o raio da Terra. Isso aqui é o que o problema quer saber. Né? Então, substituindo, 2 ao quadrado, 4, RT ao quadrado, RT ao quadrado. Esse termo aqui, ó, quem é? É o próprio G. Então a resposta é a letra B. G' igual a G sobre 4. Tá? Gm sobre RT ao quadrado é esse cara aqui. Ó. Então no lugar de eu deixar essa expressão, eu coloco essa única letra aqui. Ou seja, a uma altitude igual ao raio da Terra, a aceleração da gravidade cai a quarta parte. 5. Uma nave espacial pousa na Lua. O raio da Lua é 1/4 do raio da Terra. A massa da Lua é 1 sobre 80 avos da massa da Terra. Sendo P o peso da nave na Terra, qual é o peso da nave na Lua? Então aqui, ó, a massa da Lua é a massa da Terra dividido por 80. O raio da Lua é igual ao raio da Terra dividido por 4. Então esse aqui é a expressão do peso. Né? Então qual seria o peso na Lua? Então aqui, ó, massa da Terra, massa da nave. Tá? Isso aqui é a força entre a massa da Terra e a massa da nave. Só que, isso aqui é o peso na Terra, isso aqui é o peso na Lua. Então é a massa da Lua vezes a massa da nave. Tá?
Aqui é o raio da Terra, aqui é o raio da Lua. Esse é o peso na Lua, esse aqui é o peso na Terra. Ok. Então o peso na Lua, no lugar do ml, vou colocar mt sobre 80. E no lugar do RL, nessa fórmula aqui, eu vou colocar RT sobre 4. Bom, a gente resolve agora. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 80, vai ficar 80 dividido por 80 dá 1. 80 dividido por 4 deu... Cadê a continha? Porque aqui, ó, tem um detalhe aqui, 4 ao quadrado é 16. Né? Então, quando eu divido 80 por 16, aí vai dar 5. Tá? E aqui, ó, 4 ao quadrado vai dar 16, ele sai, 80 dividido por 16 dá 5. Esse termo aqui, ó, é o peso na Terra. Então, o peso na Lua é 1/5 do peso na Terra. 6. Indique qual dos gráficos melhor representa a variação da intensidade da força de atração gravitacional entre dois corpos pontuais, suficientemente distantes de qualquer outro corpo e separados de uma distância r. Então nós vimos que a força diminui com a distância. Não pode ser aqui, porque isso aqui é uma função crescente, essa aqui é a função crescente, essa aqui também é crescente, essa diminui, só que essas duas diminuem. O problema é que a força ela cai com o inverso do quadrado da distância. Então, ela vai ter essa forma aqui. Né? Letra E. 7. Três esferas idênticas, A, B e C, estão fixas sobre uma superfície horizontal. A esfera B é equidistante de A e de C. O módulo da força de atração, está vendo aqui? Ó? As esferas A e B elas estão a uma distância D uma da outra. A força de A em B e de B em A, o módulo dela é F de AB. Né? Então, F de AB, ó, cada um tem massa M, né? Então, GMM D ao quadrado. Então, M vezes M dá M ao quadrado. Então, essa daqui é a força entre A e B. É a força F. Como está escrito aqui, ó, o módulo da força de atração gravitacional entre A e B é F maiúsculo. Tá aqui. De atração. Qual é o módulo da resultante das forças de atração gravitacional que A e B exercem em C? Eu tenho A e B, sei a força entre eles, e tenho esse C aqui. São esferas idênticas, se são idênticas, elas têm as mesmas massas. E o que é importante é que elas estão, a distância entre B e C é D, a distância entre A e B é D, e a distância entre A e C é D mais D, que é 2D. Certo? Então, essa daqui é a força que B exerce em C. Eu chamei de F de BC. Né? Então, como é que se calcula F de BC? As massas são iguais porque são esferas idênticas. A distância é D, então fica D ao quadrado. Então, a força entre B e C é a mesma, que é F, GM ao quadrado sobre D ao quadrado. A força de B e C é a mesma entre A e B. Agora, F de AC. Está vendo? A está mais distante de C, então você pode ver que o vetor aqui está menor. Né? Então, a força entre A e C vai ficar GMM, porque eles têm a mesma massa. D, aqui vai ser D mais D, que a distância é D mais D, 2D. Então, fica 2 ao quadrado, 4, D ao quadrado. Né? Esse termo GM ao quadrado sobre D ao quadrado é o F. Então, a força entre A e C é F sobre 4. Tá? Então, essa força resultante, ela é a força resultante sobre o corpo C, né? Sobre a esfera C. Vai ser a força de A em C mais a força de B em C. Então fica F sobre 4. F sobre 4 é a força de A em C. E F é a força de B em C. Somando os dois dá 5/4 de F, letra A. 8. A altura em relação à superfície da Terra, na qual a aceleração da gravidade é 1/9 do seu valor na superfície em função do raio da Terra, é. Então eu tenho aqui a aceleração gravitacional igual a G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Né? Então aqui eu tenho a Terra e eu tenho o seu raio. Né? Então esse cálculo aqui é na superfície. Tá? Então olha só, G sobre 9, que é aceleração, G dividido por 9, que é 1/9. Né? Está calculado aqui, o raio da Terra mais essa altura que nós não sabemos. Tá? É RT mais H ao quadrado. Né? O 9 eu passei multiplicando, então ficou G igual a 9, 9 constante gravitacional, massa dividido por RT mais H. Tá?
Porque essa distância aqui é a distância que vai do centro da Terra até o ponto onde a aceleração da gravidade corresponde a 1/9 daquele na superfície da Terra. Então, o que a gente vai fazer? G é 9G, então eu posso igualar esse termo com esse daqui, ó. Porque aqui é Gzinho, aqui é Gzinho. Eu posso igualar. Então fica G, massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado, é igual a 9 vezes G, massa da Terra, dividido por raio da Terra mais altitude ao quadrado. Né? Igualei os dois. Agora eu simplifiquei. Ó. M corta com M, G corta com G. 9 é igual a... Esse cara que está aqui, ó, dividindo o 9, ele passa para cima aqui. Ele passa para cá. Então fica RT mais H ao quadrado sobre RT ao quadrado. Igual a 9. Bom, isso aqui pode ser, né, esse quadrado aqui você pode colocar dessa forma. Então esse quadrado passa para o outro lado, vai dar 3. Então vai ficar assim, ó, 3RT, porque eu estou multiplicando aqui, né? É igual a RT mais H. Eu passando o RT para o lado esquerdo, H é igual a 2RT. Aqui. Né? Isso aqui é o H, H é 2RT. Isso aqui é altitude, ele está falando que a altitude é 2 vezes o raio da Terra. E quando a altitude é 2 vezes o raio da Terra, a aceleração da gravidade cai a 1/9 do seu valor na superfície. Ok? Então, letra A. Então, ele quer saber a altura. A altura é 2 vezes o raio da Terra. 9. Suponha a Terra com a mesma massa, porém com o dobro do raio. O nosso peso seria... Então, aqui eu tenho um G. Né? Aí eu quero saber o G'. Então, o G' vai ser G vezes M sobre 2 vezes R. Por quê? Foi dobrado o raio da Terra. Então, nós encontramos que o G' é igual a 1/4, né? Aqui é 1/4 da aceleração da gravidade. Ok? Aí o peso vai ser o quê? P' é igual a M vezes G'. Então, quem é o G'? G sobre 4. Então, o peso vai ser 1/4 do peso na superfície terrestre. Ok, letra E. 10. Se um corpo fosse levado para a superfície de um astro de forma esférica, cuja massa fosse 8 vezes maior do que a da Terra, e cujo raio fosse 4 vezes maior que o raio terrestre, a força gravitacional desse astro sobre o corpo seria em relação ao seu peso na Terra. Então aqui está a massa do astro, que é o raio do astro. Esse aqui é o peso do astro. Então nós vimos o peso é a constante gravitacional universal, gravitação universal. Isso aqui é a massa do astro. Isso aqui é a massa do corpo. Isso aqui é o raio do astro. Então, isso aqui é o peso na superfície terrestre. Raio da Terra, massa do corpo, massa da Terra, constante gravitacional. Substituindo. Então aqui, ó, no lugar de massa do astro, vou colocar 8mt. Porque eu quero saber o peso no astro. Né? 8mt. E o raio do astro é igual a 4RT. Né? Então, o 4 elevado ao quadrado é 16. RT ao quadrado é RT ao quadrado. Então, aqui é só multiplicar. Vai ficar Gm vezes 8mt. Né? Então, o peso seria como? Simplifica aqui, ó, 8 com 16. Vai dar 2 aqui, certo? GMT, Mzinho sobre RT ao quadrado é o peso. Isso aqui é o peso na Terra. Então, o peso desse corpo no astro vai ser metade do peso na Terra. Tá? Peso sobre 2. Tá? Então, ele diz o seguinte, ó, se um corpo fosse levado para a superfície de um astro de forma esférica, cuja massa fosse 8 vezes maior que a da Terra e cujo raio fosse 4 vezes maior que o raio terrestre, a força gravitacional desse astro sobre o corpo seria metade do peso na Terra. Ok? Muito obrigado.